Olá, meu nome é Tuane e esse é o blog Laricultura. E nesse vídeo eu gostaria de dar continuidade às nossas dicas para a implementação do hábito de leitura em voz alta. No vídeo anterior a gente viu algumas dicas e nesse eu vou trazer dicas mais específicas do momento mesmo da leitura, tá? Então, quando a gente vai começar um livro novo, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente apresenta o livro para a criança. Então, no caso, aqui, o nosso livro do projeto é o livro Eide, A Menina dos Alpes, volume 1. Então, você vai falar para a criança o nome do livro, o título do livro, o nome do autor, no caso aqui é a Johanna Spyri, tá? E aí você pode falar alguma coisa sobre a autora, onde ela nasceu, que ano que a obra foi escrita. É importante também você falar a editora, tá, do livro. Faça um apanhado assim sobre a obra. Não é para ficar aprofundando muito, é só para a criança compreender que foi alguém que escreveu essa história aqui. Esse livro não apareceu do nada e tem uma noção até de tempo, assim. Então, quando eu falo com a criança que tal livro foi escrito lá em 1980, então e a gente agora está em 2020, então ela tem essa noção assim, nossa, já tem muito tempo, ou tem pouco tempo, enfim, a criança vai ter essa noção aí que passou um tempo, né, desde que essa obra foi escrita, alguém se sentou para escrever, teve que criar uma história, enfim. Tá, e aí agora você vai ler para a criança. Então, durante a leitura, principalmente para crianças que não são alfabetizadas, o que você vai fazer? Sempre que você estiver lendo, o interessante é que a criança esteja próximo de você, tá? E aí você vá mostrando, então ela vai estar sentada do seu lado, por exemplo, e aí à medida que você for lendo, você vai passando o dedo aqui, ó. Então você vai apontando o sentido da leitura com o dedo, tá? Por que é bom fazer isso? Porque para a criança, quando ela observa isso, aos poucos ela vai percebendo que a leitura ela é feita do topo da página em direção à sua base e que cada frase é lida da esquerda para a direita, tá? E isso vai trazendo para a criança um senso mesmo de direção de leitura. Então isso é muito importante, tá? O terceiro ponto é o seguinte: não se preocupe em dar grandes explicações no momento da leitura. Preocupe-se em explicar para a criança somente aquilo que a criança te perguntar. Então, hoje, por exemplo, uma mãe falou para mim que começou a ler para a criança e a criança perguntou para ela assim: Mas mamãe, o que são Alpes? E aí ela pegou e abriu o celular e mostrou para ela uma imagem. E aí a criança falou assim: Ah, tá, agora eu entendi. Eu achei que Alpes era o nome de um bicho. Então, assim, quer dizer, se a criança ficasse imaginando que os Alpes eram animais, ela não ia entender a história. Isso ia comprometer o entendimento da história. Então, cabe esse tipo de explicação. Agora, não se perca aprofundando em explicações morais, tentando fazer aplicações da leitura no momento da leitura. Nesse momento, o importante é que você conte a história, tá? Não que não vá acontecer esse aprofundamento, só que você vai usar isso num segundo momento. Então, assim, mais tarde, imagine que você leu para a criança de manhã, ou no outro dia, você tenha lido para a criança à noite. Vocês conversando, tá? Normalmente, em casa, aí você puxa um assunto. Ou aconteceu algo uma situação que se aplica bem para você usar aquele livro, tá? Então eu já cansei de fazer isso, às vezes alguém não se comportou bem, ou um conhecido, ou a própria a Marina, né, minha filha, e aí
Eu falo, ai, fulano tá aparecendo com a personagem tal daquele livro, você lembra? Nossa, isso não é legal. Ou, enfim, a gente vai usando esses exemplos a nosso favor. E isso é bom, porque a criança vai perceber que a leitura não é um fim em si mesmo. Então ela vai aos poucos entendendo que o livro ele tem aplicabilidade na nossa vida. Ele não serve simplesmente para ser lido, ele serve para nos ensinar. Ele serve para que nós possamos viver experiências sem que de fato a gente precise ter se arriscado, ter vivido aquilo, tá? Eu gosto muito de dar um exemplo, de contar uma situação que eu vivi, que foi inesperada, na verdade, mas que foi uma situação muito interessante que eu vivi com a minha filha, que foi no ano passado, a gente estava lendo um livro e era O Hobbit. E nesse livro tinha um personagem que ela se afeiçoou muito àquele personagem. E chegou um determinado momento aquele personagem morreu. E ela chorou eu fiquei com o coração partido, assim, porque ela ficou de fato muito triste porque aquele personagem tinha morrido. Eu fiquei com dó dela, fiquei, mas foi uma oportunidade dela experimentar a sensação de perder alguém sem que de fato ela tenha que ter perdido alguém. Então ela entendeu como que pode ser triste quando você perde alguém muito querido. E que bom que ela não precisou viver essa experiência pela primeira vez na prática, na vida real. Ela não precisou compreender o que é o luto perdendo alguém de fato que ela ame. Foi um personagem de um livro. Então eu expliquei para ela, falei, olha, quando você abrir o livro, ele vai estar lá de novo. Ele não é só uma história. Então eu fui tentando trabalhar isso com ela, mas foi muito bom. Então, não estou falando aqui que você tem que ficar dando livros de sofrimento, livros que né, vão deixar a criança triste, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que o livro é uma forma de nós experimentarmos situações que muitas vezes talvez nós não vivêssemos, tá? Nem todo mundo aqui vai para a guerra, então você lê um livro de alguém que foi para a guerra é uma forma de você viver aquilo de forma muito rudimentar, de uma forma muito, mas é de alguma maneira. Então você vai se obrigar a se colocar no lugar ali daquela pessoa. Essa é a função da verdadeira obra literária, né? De uma boa obra literária. Bom, mas enfim, eu já estou aqui divagando. Então, use o momento da leitura em voz alta para ler e para esclarecer dúvidas pontuais. As discussões morais, a aplicabilidade na vida da criança serão feitos em um segundo momento, tá? A próxima questão que eu queria aqui falar para vocês é a seguinte: não tenham medo do vocabulário do livro. Não estou falando aqui do Wade, não, tá? Até porque é um vocabulário relativamente fácil. Estou falando de vocabulário em geral. A leitura para a criança, uma das funções da leitura é fazer com que a criança desenvolva o seu vocabulário. Se você oferece para a criança uma leitura que está no nível do vocabulário da criança, ela vai se manter naquele nível. Concorda comigo? Então, o que você precisa fazer? Sempre subir um pouquinho, puxar um pouquinho a criança para cima. Essa é a função do livro. As obras literárias hoje em dia têm caído num erro muito grande, que é o seguinte: não, a gente precisa adaptar o vocabulário para o entendimento da criança. Isso pode ser que facilite a leitura da criança no momento de diversão. Eu não estou falando aqui de um momento de diversão. Eu estou falando aqui de um momento em que a criança tem um adulto
junto com ela, lendo para ela, e que esse adulto pode auxiliá-la caso ela tenha alguma dúvida de vocabulário. Então, não vamos aqui querer adaptar o vocabulário. Não, leia o livro, leia o vocabulário que está no livro. A criança apresentou alguma dificuldade? Você para e explica que palavra é aquela. Você para e lê de novo, explica. É chato? É chato, tá? Esse momento de leitura nem sempre vai ser um momento de diversão. É também um momento de um trabalho que você está fazendo com a criança, mas é importante. Imagine você paga uma academia e aí o seu personal passe uma ficha super tranquila para você. Você vai se desenvolver? Não. Você vai ficar lá sempre do mesmo jeito. E o livro é isso. O livro precisa puxar a criança para cima. Então, não procure adaptar vocabulário. Leia o vocabulário do livro e seja você o suporte para esclarecer alguma dúvida que a criança venha a ter. Bom, então é isso em relação especificamente ao momento da leitura, é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu espero que vocês aproveitem a leitura, que seja de fato aí um momento de desenvolver o vocabulário da criança, tá? Não tenha preguiça, não fique desanimado. O início da leitura vai ser mais penoso, claro, os primeiros capítulos serão, a criança está adquirindo muitas palavras que ela não conhecia, muitas vezes, dependendo do livro, mas você vai perceber que à medida que os capítulos forem avançando, ela vai se familiarizando com aquele vocabulário, então vai ficar mais fácil, vai ficando mais agradável, e aí o próximo livro, quem sabe, pode ser um pouquinho mais complicado, tá? Existem dois tipos aí de livros que a gente oferece para criança. Um tipo é aquele livro para a criança treinar a própria leitura, então ela vai ler sozinha. Nesse caso, você vai oferecer livros fáceis, às vezes até um pouquinho abaixo do nível da criança, porque o objetivo aqui não é naquele momento que ela adquira vocabulário, é que ela treine o hábito de ler, tá? Então, se você está dando um livro muito difícil, ela vai desanimar. Então, para a criança ler sozinha, você dá um livro mais fácil. Agora, quando a criança tem um adulto que está lendo para ela tem a própria fonte de esclarecimento do lado dela. Então, por mais que o livro seja difícil, ela não vai ter que se virar. Ela vai virar para o adulto e vai falar: o que é isso? Que palavra é essa? O que são os Alpes? Então, você vai pegar e vai responder, tá? E aí, resolveu a questão, continua com a leitura. Então é isso, bom trabalho para vocês, fiquem com Deus e até mais!